reunido o Conselho Consultivo. Vamos olhar para a crise na Europa, mas vamos também olhar para as dívidas dos clubes de futebol. Há outros temas para conferir neste Conselho Consultivo. São comentadores desta edição João Caiado Guerreiro e também Jorge Landervaz. Agradeço aos dois a vossa presença. João, começo por lhe perguntar, da Grécia nada de novo. Há, apesar de tudo, um pacto ou um acordo que foi aprovado no Parlamento na noite de domingo, mas ainda assim há muita contestação. Há também resultados eleitorais potenciais que podem mudar tudo já em abril. Eu julgo que essa é provavelmente a principal razão do adiamento, que eu acho muito mau sinal para a Grécia, do adiamento desta reunião que os ministros das Finanças iam ter hoje. O que é que eu creio que acontece? Os partidos entenderam-se, os partidos gregos entenderam-se para fazer um acordo, mas é um acordo que parece, e o Parlamento para o votar, mas é um acordo que parece que ninguém quer cumprir. E esse é o grande problema, é o problema da implementação. Não chega, de facto, fazer o acordo. O grande problema depois é implementá-lo. Ora, a Grécia está numa situação muito difícil. Eleições provavelmente em abril, com uma maioria que vai mudar, com um partido que diz do acordo aquilo que Maomé não diz do tocinho, mas que ao mesmo tempo o assina. Não é? Nós aqui em Portugal temos uma situação completamente diferente. O Partido Socialista assinou o acordo, ainda antes das eleições PSD e CDS vieram dizer que respeitariam o acordo, o PS naturalmente também. Após as eleições, o PSD e o CDS têm respeitado o acordo assinado pelo PS. O PS, agora com o novo líder, também tem dito que, enfim, um bocadinho a contragosto, mas tem dito, mas também é política, também tem que a fazer, também tem dito que vai respeitar o acordo e percebe-se que as pessoas estão a falar a sério. Na Grécia não se percebe bem se aquilo não é tudo para inglês ver, e julgo que, enfim, o inglês viu, ou se quiser o alemão viu, não gostou e portanto adiou a reunião e vamos ver o que é que se passa com a Grécia. Fala-se muito numa solução que seria muito má para a Grécia, que é, enfim, ser libertada apenas uma tranche de 14 mil milhões de euros para pagamento para os pagamentos de urgência, digamos assim. Não, e para os pagamentos ao exterior, que é, no fundo, ajudar os credores a ajudarem-se eles próprios, se quiser assim, que é pagar os credores exteriores, mas não para entregar o dinheiro à Grécia. Vamos ver como é que as coisas vão evoluir, mas não estou otimista quanto à Grécia neste momento. João, há um par de meses, se calhar esta questão não era, enfim, colocada desta maneira, mas começa a haver, de facto, também alguma ideia por parte dos portugueses que estão a fazer um esforço para cumprir o seu próprio plano, que o ideal, de facto, era que, eventualmente, se a Grécia saísse da União Europeia, não havia este efeito de contágio relativamente a Portugal. Eu não tenho tanta certeza disso e gostaria, num cenário ideal, que a Grécia ficasse no euro. Primeiro, nem que seja porque é o país que começa a tradição da civilização europeia, não é? Quer dizer, todos nós estamos a Grécia Antiga, mas também porque eu acho que depois de abrirmos ou de entreabrirmos a porta, não sabemos se a conseguimos fechar outra vez. Ou seja, se deixamos sair um país do euro, não sei se não vai haver uma grande pressão para que outros saiam do euro também. E essa pressão pode vir dos mercados, mas pode ser também uma pressão política e eleitoral vinda dos próprios povos dos países do centro e do norte da Europa. Seria um precedente perigoso. Eu acho que é um precedente muito perigoso. Acho que para nós não seria nada bom, pode ser inevitável, mas não seria nada bom. E se acontecer, julgo que provavelmente quanto mais tarde melhor, que é para termos mais tempo para nos diferenciarmos. Jorge Landervaz, continuamos com este ponto em cima da mesa, pouco temos dado ao longo dos últimos meses, embora o tempo seja cada vez mais curto e há uma situação cada vez mais grave pela frente para resolver. Continuamos a falar da Grécia. Da Grécia. Sim, a situação grega torna-se mais grave e não tem, enfim, à vista o problema grego. Porque o problema grego é um problema económico, fundamentalmente a economia não tem realmente saúde suficiente. A dívida que está no patamar dos 160% do PIB, com estas medidas e com a reestruturação que está prevista, virá apenas para 120%. Já dissemos isto aqui noutros programas. É muito complicado uma economia conseguir sequer mexer com este nível de endividamento. E, portanto, por cada 10% em relação ao PIB que existe dívida, há, de acordo com os estudos internacionalmente elaborados, há 0,33%
de PIB a menos, não é? É uma pressão, a dívida pesa para o PIB descer. E é uma coisa que nós não vemos nada refletido, nem muitas vezes os economistas não elaboram sobre esta questão e os políticos menos ainda, não é? Portanto, como se pudesse viver com dívidas, aliás, esse é que é o nosso problema, quer dizer, que era possível viver com déficits permanentemente e que não iria acontecer nada e com dívida. Aliás, veja-se que a nossa dívida também cresceu, bateu o recorde este ano, 2011, também é uma coisa que ninguém fala. Bateu o recorde, são 33 mil milhões de acréscimo de dívida. Quer dizer, é catastrófico, não há hipótese. Não é? É um labirinto do qual ninguém vai sair bem, não é? Quando olhamos para estes programas de apoio, já vamos ao caso português, claro, mas ainda falando da Grécia, a sensação que fica é sempre de um apoio de muito curto prazo e que no horizonte não há de facto uma inversão deste ciclo, porque de facto a Grécia entrou num ciclo verdadeiramente catastrófico. Mais austeridade, mais queda do PIB, mais endividamento e tudo isso, como o professor dizia, empurra ainda mais para baixo todos os outros fatores que já falei. Sim, exatamente. Quer dizer, as políticas que estão a ser seguidas visavam também a transferência de uma parte dos créditos que estava na banca alemã e na banca francesa, e uma parte desses créditos, uma parte já substancial desses créditos, ao longo deste período de ajustamento, foi transferido para os institucionais. Foi transferido para o Banco Central Europeu, onde estão 60 mil milhões que o Banco Central Europeu só de dívida que comprou no mercado secundário. Foi transferido também para o FEF 110 mil milhões e agora mais 130 mil milhões. No fundo, está a haver um saneamento dos credores bancários e há uma transferência desses créditos para credores institucionais europeus supranacionais. Não é? Que consequências é que isso pode ter? Bom, isso quer dizer... Desde logo, obviamente, salva os bancos franceses e alemães da dívida grega. Mas que consequências pode ter nessas instituições, nomeadamente no caso do BCE? Isso, quer dizer, nós estamos realmente ainda bem, e o Rui frisou esse aspecto, e o João também, quer dizer, ainda bem que nós... Havia um discurso aqui em Portugal que nós já devíamos ter feito há mais tempo e que se fizéssemos mais depressa não teríamos problemas, se tivéssemos efetuado o pedido de resgate mais cedo. Não, eu sempre pensei exatamente o contrário. Quanto mais tarde nós fizéssemos o primeiro pedido de resgate, melhor, e quanto mais tarde nós avançarmos para outras soluções, um segundo pedido de resgate, melhor, porque de facto as coisas na Grécia amadurecem, começa a haver também uma modificação do discurso político na Grécia. Ganhamos tempo com os problemas da Grécia. Ganhamos tempo e ganhamos soluções. E nós já beneficiamos de algumas... Por exemplo, o nosso primeiro resgate teve um prazo maior do que o primeiro resgate grego. A taxa de juro foi beneficiada também em relação ao primeiro resgate grego, o facto de ter sido um ano depois. Quer dizer, nós... Aproveitamos a curva de aprendizagem da troca na Grécia. Exatamente. Em relação aos 60 mil milhões há também um aspecto novo. É que, na verdade, o Banco Central Europeu comprou no mercado secundário dívida grega já com desconto. Portanto, se o Banco Central Europeu, essa é uma discussão que está em cima da mesa, mas também não vejo os líderes políticos avançarem decididamente. Ou seja, o Banco Central Europeu não perde nada, absolutamente nada, se exatamente reconhecer esse desconto e fizer um haircut da dívida, do valor da dívida em relação à Grécia. Até porque os juros atuais se a Grécia conseguir pagar até à maturidade, o BCE ganha muito dinheiro, obviamente. Exatamente. João, uma questão que tem que ver com a Grécia, ou que tem a ver também com a nossa questão interna, mas que se situa nisto que o Jorge dizia, tem que ver com a renegociação ou não do nosso acordo que temos neste momento. Parece haver vozes mesmo internas dentro do governo que olham para essa possibilidade como uma luz no horizonte. Não podemos esquecer a conversa informal entre o Ministro das Finanças alemão e português. Parece-lhe que seria algo desejável que começasse a ser feito com alguma tranquilidade.
Eu acho que estes acordos são todos renegociáveis ou pelo menos ajustáveis, não é? Estas instituições, particularmente o FMI, e é para isso também que existem estas avaliações, têm a tradição de ir fazendo ajustamentos relativamente a objetivos e vendo como é que as coisas estão a correr, porque a economia não é uma ciência exata, é o que está a acontecer e como as coisas estão a acontecer. Portanto, eu julgo que há, de facto, negociações. Os prazos para a justiça eram muito pequenos, a Troika faz vista grossa ou não olha a situação tão seriamente, o acordo laboral foi, de facto, celebrado em janeiro, mas vai levar algum tempo a implementar e a fazer as leis, não será tão depressa quanto se esperava, aliás, algumas delas estavam previstas para setembro, não tem havido problemas, portanto, há aqui alguma flexibilidade que, aliás, houve tipicamente nos programas do FMI. Eu julgo que Portugal, algures, vai ter, como dizia o Jorge, e julgo que estarás de acordo, que renegociar qualquer coisa e que pedir possivelmente um segundo plano de apoio, que parece-nos muito difícil voltarem aos mercados em 2013 se os mercados continuarem como estão. Agora, o que eu creio que é importante é, talvez seja melhor fazer isso quanto mais tarde, melhor. Pelo menos oficialmente. Não quer dizer que nos bastidores não se fale sobre o assunto. E oficialmente porquê? Porque eu acho que Portugal precisa de tempo. Portugal precisa de tempo para mostrar que somos diferentes dos gregos. Julgo até que na imprensa internacional já se começa a perceber isso um bocadinho. Mas precisamos de tempo para mostrar que a nossa indústria exportadora até está a reagir bastante bem. Precisamos de tempo para mostrar que a solidariedade com os outros países que falam português significa que a nossa economia é diferente, é mais importante e que os investidores estrangeiros continuam a investir, como se viu nas privatizações da EDP e da REN. Precisamos de tempo para mostrar que levamos o acordo que fizemos a sério e que estamos a fazer tudo para o cumprir. Renegociar um contrato, mesmo na vida normal, que não seja um acordo entre Estados, 3 meses, 6 meses, 9 meses depois do assinar, é má política, quer dizer, é preciso mostrar vontade de cumprir, fazer o possível para cumprir, ganhar o máximo de tempo e depois, então, dizer... olhem, de facto, houve coisas aqui que correram de uma forma inesperada, o programa era muito ambicioso e foi negociado um bocadinho à pressa, vamos ver o que é que podemos ajustar, porque nós somos o bom aluno, quer dizer, nós estamos mesmo a cumprir, a nossa economia está a ter o comportamento que era esperado nestas circunstâncias, estamos a fazer, de facto, um grande esforço. E estamos todos, os 10 milhões de portugueses, a fazer um grande esforço. E tudo isso permite-nos ganhar poder negocial na próxima negociação? Eu acho que nos permite ganhar poder negocial e eu não falaria aqui tanto de poder negocial, porque eu acho que o nosso poder negocial é razoavelmente limitado, mas permite-nos mostrar que nós podemos ser um caso de sucesso. E é preciso perceber que a Irlanda as coisas parecem estar a correr bem, mas a União Europeia precisa, se a Grécia vai ser um insucesso, a União Europeia e o FMI precisam de casos de sucesso, não é? Estas instituições também têm interesse, enfim, além do dinheiro que cá põem, as próprias instituições, os próprios países do euro têm interesse em mostrar nós, europeus, conseguimos resolver os nossos problemas, olhem para a Irlanda, olhem para Portugal, passaram por uma situação difícil, saíram, olhem para a Espanha e a Itália numa dimensão diferente, estão a resolver os problemas, nós somos capazes de nos reformar, de nos tornar mais competitivos, de exportar mais, de criar mais riqueza e somos em cima de resolver os problemas. A lanterna do mundo como fomos no século XIX, quer dizer, vamos um bocadinho à frente. Jorge, relativamente a esta questão da renegociação, parece-lhe, partilha da opinião do João, que quanto mais tarde avançarmos para essa renegociação, mais poder negocial, se é que assim podemos usar a expressão, teremos? Quer dizer, nós temos um prazo temos um prazo de implementação do primeiro pedido de resgate e esse prazo deverá ser mais ou menos cumprido. Evidentemente que as necessidades financeiras do Estado vão exigir provavelmente que talvez não se consiga chegar até ao fim do prazo, ou seja, 2013, que era o que estava previsto para o regresso aos mercados. O regresso aos mercados, enfim, é difícil que nós regressemos de facto aos mercados, não é? Porque de facto, quer dizer, os mercados olham
Os mercados ainda agora, enfim, diz que a Moody's baixou de lixo para lixo, enfim, para não usar outra expressão, de lixo para lixo, quer dizer, já não saímos disto, não é? E, portanto, nós não vamos chegar a 2013 sem sair da classificação do lixo. E, portanto... Há, no entanto, um fator, e permita-me que o interrompa para colocar esta questão, há, no entanto, um fator que tem que ver com a emissão hoje de 3 mil milhões de euros. Foi ontem revista em alta, diz o IGCP, que há interesses específicos na dívida portuguesa e, por isso, decidiu aumentar esta banda que vai hoje tentar colocar. São sinais positivos. Sim, mas a colocação, estamos a falar de colocações a curto prazo, 6 meses, 9 meses, não é? Portanto, quer dizer, evidentemente que nesse horizonte caímos em 2013. Até aí está tudo, está o fundo de estabilidade. Portanto, enquanto não há... houver este guarda-chuva, digamos assim, exatamente, há um umbrella que protege e, portanto, isso, eu diria que os mercados, apesar de tudo, estão, para esses prazos, estão com taxas extremamente altas. Porque isso são operações muito seguras nos mercados e, portanto, que têm e com um prémio de risco fabuloso. Portanto, isso são operações suportados durante este período pelo acordo que temos. Exatamente. Isso é isso que, de facto, nós não temos... Eu gostava de ser, pelo menos, tão otimista como o João, porque eu acho que nós estamos realmente num ciclo infernal e enquanto a Europa não resolver olhar para o problema do desemprego e para o problema do investimento, lançar um programa de infraestruturas com apoio de Eurobonds ou do maior do Banco Europeu de Investimentos, etc. Enquanto essa componente, não é, de investimento e criação de emprego não for devidamente olhada, este processo é um processo infernal. E, portanto, enquanto não houver esta alteração radical, nós podíamos ter rompido com este cerco das agências de rating e também não fizemos nada para isso. Porquê é que a Caixa de Depósitos não foi devidamente apoiada pelo Fundo de Estabilidade, os 12 mil milhões, e tivesse a Caixa de Depósitos rompido, digamos, o cerco das agências de rating e, portanto, conseguisse sair da classificação que tem e viesse para um AA ou uma coisa dessas? Seria um princípio, era preciso que o cerco que está montado nos mercados fosse rompido de alguma maneira. Há demasiado de reatividade e pouca proatividade? Eu acho que tinha que ser rompido, tinha que se apostar em romper, dizer assim, pronto, há aqui uma instituição que, de facto, já não é classificada pelas agências de rating como o resto e digamos, depois à volta desse pivô, que se conseguisse que o próprio sistema financeiro fosse atrás, enfim, com algum tempo, porque o sistema financeiro também precisa de tempo, e que se rompesse isto, porque este cerco precisa de se romper, não é? Jorge Lander Vaz, três dados relativamente a três economias europeias. Começamos desde logo com a economia portuguesa, caiu 1,5% em 2011, praticamente em linha com as previsões do Governo, 1,6%, se a memória não me trai. Já hoje foram conhecidos dados da economia francesa, apontam para um crescimento de 0,2% no último trimestre, 1,7% de crescimento no ano, são dados surpreendentes. Embora há pouco nos mercados, com alguma ironia, se dizia que estes dados bons têm que ver com o anúncio hoje da candidatura de Nicolas Sarkozy, mas também a economia alemã acabou por cair menos no terceiro trimestre, ou no quarto trimestre, aliás, no último trimestre do ano, do que se esperava. São dados importantes e positivos das maiores economias da zona euro, em contraste com os nossos, de facto, que não dão sinais de recuperação, antes pelo contrário. Sim, porque existe o maior importador europeu da Alemanha é a França. Existe um comércio no centro, e aí por isso compreendo as relações económicas entre a Alemanha e a França são, digamos, muito sólidas, não é? E, portanto, daí quando se fala de Mercosur, não é um problema apenas de aliança política, é um problema de aliança económica fortíssima que existe entre a França e a Alemanha. E há aqui um grande link entre as duas economias. Exatamente, e, portanto, e há mais do que isso, há uma gestão económica das duas potências. Portugal pode beneficiar deste crescimento destas duas economias? Sim, pode beneficiar. Continua a haver 80% das nossas exportações são para a Europa e, portanto, pode ser que venha daí alguma... E acho que há, porque alguns bens de equipamento nós, enfim, vendemos para a Alemanha e vendemos também alguma coisa para a França. E, portanto, o nosso comércio externo pode beneficiar alguma coisa. É positivo também para a economia portuguesa. Por tabela,
não é? Por tabela, porque, de facto, as decisões em matéria de política económica decidem-se ali entre Bona e Paris e, portanto, é ali que está, digamos, é positivo, de qualquer maneira, seja por causa de Sarkozy ou não, é positivo que haja essas... Isso obviamente era uma ironia, sabemos que as estatísticas francesas até ver estão absolutamente blindadas de efeitos políticos. João, parece-lhe, obviamente, ser uma verdade lá para ali, mas é melhor ter a França e a Alemanha a crescer do que, obviamente, a caírem, como é lógico. Claro, absolutamente. Eu queria pegar num ponto que o Jorge falou, que foi o ponto da criação de riqueza, para trazer a discussão para uma coisa que está muito atual, que é a cotação em bolsa do Facebook. A Europa não cria Facebooks. Nem Googles, nem Apples, nem Microsofts. A Apple também está na moda, porque é a empresa mais valiosa do mundo neste momento, ultrapassando. E isso é um dos grandes problemas que nós temos em Portugal, a criação de riqueza, mas não é só um problema europeu. Todos nós usamos, e no jornalismo usam-se imenso, muitas destas ferramentas. A Bloomberg Televisão, que serve de certa forma de inspiração aqui à ETV. A América cria estas coisas novas. Um dia destes, um artigo numa revista americana, creio que era na Fortune, dizia que as empresas de tecnologia na Califórnia estão com imensos problemas em conseguir empregos. Em conseguir empregados. Não têm muita dificuldade em encontrar pessoas. A taxa de desemprego nos Estados Unidos, que está historicamente muito alta, é de 8,6% ou 8,7%, está agora até a baixar um bocadinho, mas mesmo no seu pior momento, a taxa de desemprego dos Estados Unidos costuma estar melhor que as taxas de desemprego na Europa no seu melhor momento, que andavam por volta dos 9%. Portanto, há aqui qualquer coisa que a Europa tem que fazer. Uma parte disso é certamente alterar a legislação e fazer as reformas que tem que fazer, mas há na América, como também há no Brasil, por exemplo, um apetite pelo que é novo, uma vontade de construir e de fazer coisas que é de facto uma grande vantagem competitiva, e a Europa tem tentado frequentemente criar, até de forma um bocadinho dirigida pelo Estado, este sistema, e não tem resultado. Quer dizer, o cluster americano de criação de riqueza, se olharmos para Silicon Valley, inclui de facto autoridades, inclui instituições como as universidades, que são nos Estados Unidos, eu diria que aqui chamava-lhes semipúblicas, são as universidades americanas seriam uma espécie de fundações, com total autonomia do Estado, mas aqui julgo que a correspondência seria fundações. E, portanto, há aqui estes ecossistemas, esta capacidade de criar coisas. O Facebook vai valer 75 mil ou 100 mil milhões de dólares. Se esse dinheiro, se tivesse sido criado em Portugal e o dinheiro pudesse ser aplicado para amortizar a dívida, se calhar ela caía de 120% do PIB para um nível absolutamente sustentável, não era? João, diga, para terminar. E isso é um problema muito, muito, muito importante, é o problema da criação de riqueza. Acelerava eu, porque estamos praticamente a chegar ao fim do nosso tempo e ainda temos um assunto na nossa agenda, tem que ver com as declarações do Presidente da Liga, que garantiu que a maior parte dos clubes de futebol estão na falência, devem 33 milhões de dívidas ao fisco e agora pedem apoio do Estado. Eu também acho que todas as empresas estão, de um modo geral, em situações muito difíceis. Até os 10 milhões de portugueses, ou 10 milhões e 500 mil, que é o que somos agora, podíamos fazer o mesmo e pedir já agora ao Presidente da Liga que nos representasse. Porque a questão é esta. Há que dar aqui parabéns aos governos nos últimos anos, que fizeram um esforço muito grande de moralizar o futebol. E de moralizar o futebol do ponto de vista fiscal. Agora, a verdade é que os clubes de futebol têm que ter o mesmo tratamento que os outros portugueses, particularmente numa época de crise. Vão ter o mesmo tratamento que os outros portugueses? Eu acho que não, e também devo dizer, em defesa de Portugal, que isto não é só um fenómeno português. O Real Madrid está brutalmente endividado, o Barcelona a mesma coisa, os melhores clubes ingleses, embora sejam empresas, também têm grandes problemas, e o Queen Park Rangers acho que se apresentou agora à insolvência. O Glasgow Rangers. O Glasgow Rangers, obrigado. E, portanto, há aqui um problema, o futebol é um bocadinho assim, nesse caso são, digamos, instituições que têm capitais privados, são acionistas que suportam esses prejuízos. Sim. Estamos a falar de situações diferentes, apesar de tudo. Pois é, aqui é o Estado, mas é assim, nós já estamos numa crise tão grande, eu sou benfiquista, não é? Mas nós já estamos numa crise tão grande, já viu se o Benfica ou o Sporting ou o Porto ou os outros clubes deixassem de jogar? Isto já está mal acima, nós ainda podemos ver uns bons jogos de bola, acreditar que o Benfica vai vencer hoje o Zenit. 33 milhões não é assim tanto dinheiro. Quer dizer, eu estou a brincar, mas não estou só a brincar. Quer dizer, acho que é aquela história dos romanos do pão e circo. Quer dizer, então se não há pão, ao menos deixem-nos ver o circo. Vamos saber, não sabemos ainda quanto é que custa o bilhete para esse circo, certamente pode ser muito caro. Isso eu julgo que vai ser caro. Jorge Lander Vaz, quando olhamos para este setor de atividade, digamos assim, se me permite
permite a catalogação, vemos que é um setor que está desajustado relativamente à realidade. Muitas vezes fala-se dos ordenados, mas não só. Digamos, os custos dos clubes de futebol, a maior parte deles está desajustado relativamente às receitas que têm. Exatamente. É mesmo a expressão certa de um setor de atividade que se modernizou do ponto de vista do próprio financiamento. Ou seja, a maior parte dos craques dos clubes de futebol está em fundos. Os fundos emitem títulos, emitem obrigações, são cotados, enfim, têm os clubes, as SADs, a criação das SADs, das sociedades anónimas desportivas e a cotação em bolsa, etc, etc. Portanto, é um mundo que entrou na modernidade em relação digamos, à tentativa de obter ganhos especulativos, não é? Portanto, também os clubes de futebol entraram na especulação de tentar com que determinados valores que têm, ativos que têm, possam render e possam, digamos, cobrir os passivos. Ou seja, pois bem, se o Sporting tivesse a sorte de ter tido 3 ou 4 de Cristianos Ronaldos, uns a seguir aos outros, e não vendesse como vendeu o Cristiano Ronaldo, da pior maneira, não é? Porque vendeu muito cedo, não valorizou o ativo suficientemente e não tirou disso benefício. Portanto, mas admitindo que o Sporting corrigia a forma como geria esses ativos e que havia realmente uma fornada de Cristianos Ronaldos, provavelmente o Sporting não estaria na situação em que foi noticiado aqui há dias. Enfim, daí decorre também todos estes desenlaces de natureza desportiva, porque acaba por haver uma interação entre os problemas económico-financeiros e os problemas de natureza desportiva. O Benfica, enfim, como conseguiu vender aqueles craques que 3 ou 4, David Luiz, etc., uma série e agora o Coentrão também para o Real Madrid, realizou ali uma boa, enfim, ficou mais governável e portanto, agora tem uma equipa que tem hipótese de ganhar a Champions League, não é? E, portanto, aqui há uma interação entre a situação, como nas famílias. Caso em que não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Portanto, os clubes também sofrem um bocadinho dessas vicissitudes. Deveria haver um regime de exceção para estes casos? Já existe, o regime de exceção já existe. Porque se nós formos, existe de facto. Existe de facto, porque de facto tem havido, eu lembro-me, por exemplo, o plano de Catroga que foi aplicado no Porto, foram as casas de banho, enfim, foram penhoradas, ou não houve uma penhora efetiva, não chegou à penhora, mas houve nomeação para penhora, e portanto os clubes, digamos, as câmaras municipais de Lisboa e Porto, que têm ajudado imenso os clubes de futebol e as outras câmaras também, não é? Portanto, valorizando os terrenos circundantes, não respeitando as distâncias dos espaços desportivos, por exemplo, às vias rodoviárias, etc. Tem havido um regime de exceção e vai continuar a haver, porque, como diz o Pão e Circo, realmente o circo do nosso tempo, em Portugal, é o futebol. E, portanto, o futebol só por si já é realmente está em regime de exceção. O país também está em regime de exceção. Porque já não se pagam os ordenados, o Estado já não cumpre as obrigações que tem com os seus funcionários, nem com os pensionistas. Isto de regime de exceção, quer dizer, só falta é declará-lo, porque o regime de exceção já existe. Não é? Também ficou aqui claro e transparente que os comentadores da TV, e pelo menos estes dois, são do Benfica. É para não haver. Eu não tiraria essas conclusões da opção. Mas uma coisa é certa. O futebol, de facto, desperta sempre grandes paixões. Desejo o resto de um bom dia. Voltamos a ver de hoje, 8 dias. Jorge Landervaz e também João Caiado Guerreiro no Conselho Consultivo desta quarta-feira.